Hoje nós vamos esclarecer as principais dúvidas em relação à chamada varíola dos macacos ou monkeypox. Considerado pela Organização Mundial da Saúde, sim, uma emergência no mundo inteiro de alcance internacional. Para nos esclarecer sobre esse tema, o meu convidado, eu tenho uma honra de receber aqui no programa um dos mais respeitados profissionais em saúde pública do mundo, que é o Dr. Gonçalo Vecina Neto. Prazer recebê-lo, Gonçalo. Do mundo é um exagero, hein? Do Brasil já seria, né, Lina? Mas, de qualquer maneira, gente, deixa eu apresentar melhor o Gonçalo para vocês, só para vocês terem uma ideia. O Gonçalo Vecina Neto já atuou como secretário municipal de saúde de São Paulo, foi secretário da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, foi diretor-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aliás, que fundou, foi superintendente do Hospital Sírio-Libanês, ajudou a fundar o SUS, Sistema Único de Saúde, é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e do mestrado na Fundação Getúlio Vargas. É um grande gestor, uma pessoa que, sem dúvida, eu admiro por demais. Agora é bem-vindo mesmo, Gonçalo Vecina. Muito obrigado, Lina. É um prazer estar com você. Eu também te admiro, eu adoro o seu trabalho e parabenizo muito pela sua tarefa de levar informação para o nosso povo. Então, vamos levar informação para o nosso povo, né? Tem muita coisa na internet rolando sobre a varíola dos macacos. Então, eu queria que você, por gentileza, esclarecesse o que é essa varíola dos macacos e por que desse nome. Bom, então vamos começar por aí. Primeiro, que ela não é a varíola dos macacos. Uhum. A varíola dos macacos, ela foi identificada originalmente em alguns macacos que foram exportados em 1958 no laboratório, e daí houve essa denominação, varíola dos macacos, que ela foi identificada nos macacos. Uhum. Mas o reservatório natural dela, na África, que é onde ela foi identificada, e ela foi identificada em 2 países, ou regiões, mais do que países. Uma região é a região do que é hoje atual Congo, que era o Zaire antigamente, né? E outro na Nigéria. São 2 cepas diferentes. A cepa da Nigéria é uma cepa mais branda, com uma mortalidade mais baixa, abaixo de 1%. E a cepa do Congo, que é uma mortalidade mais elevada. A cepa que está circulando é a cepa da Nigéria, que tem a mortalidade mais baixa. O reservatório natural da varíola dos macacos, eu vou falar varíola dos macacos para não confundir com a varíola humana. Com a outra. Tá. Varíola humana. Que a varíola humana, nós já vamos falar um pouquinho dela também. Uhum. Mas a varíola dos macacos, o reservatório natural é o rato. Um rato da planície, um rato da selva africana. Rato são roedores que existem no mundo inteiro, urbanizados ou rurais, né? Nas áreas rurais, nas áreas de selva, né? Então, são roedores que existem mundialmente. Uhum. E o rato é o reservatório natural dessa doença. Como é que ela foi para o macaco? Os macacos são onívoros, como nós. Eles comem de tudo. E, se alimentando de ratos, eles pegaram a varíola. E como é que eles pularam para o homem? Porque o homem comeu macaco. O homem acha, no mundo inteiro, onde existem macacos, o macaco é um prato que os homens gostam de comer. Então, aqui no Brasil mesmo, existe a história de muita gente que come macaco. Os índios comem macaco, né? O Monteiro Lobato tem num dos livros dele, lá, o do Peixe, etc., um conto sobre macaco boqueado, né? Uhum. Então, e através desse contato físico com o macaco, a varíola passou para o homem, e aí ganhou esse nome de varíola do macaco, embora o personagem mais importante não seja o macaco, e sim o rato, né? Uhum. Esse vírus tem uma capacidade muito grande de transitar
entre espécies. Essa é uma das questões que nos preocupam muito, Claro. porque nós já vimos, por exemplo, um caso, aqui no Brasil, no mundo deve também ter ocorrido, da varíola saltar para um pet, né, para o cachorro. E quando você cria um reservatório diferente do reservatório humano, nós queremos combater a doença. Como é que nós vamos combater a doença? Diminuindo o número de casos até levar a zero. Agora, se eu conseguir levar a zero o número de casos em humanos, mas se ele tiver transmissão em outro animal, ele vai criar um novo reservatório e aí vai continuar. Esse é um risco. E por que nós temos medo da varíola dos macacos? Porque a varíola humana foi um dos grandes assassinos da humanidade. Provavelmente o pior assassino da humanidade foi a peste bubônica, que é provocada por uma pulga, que é provocada por uma bactéria que mora na pulga que habita o rato. Então, a pulga do rato, ela é a mesma pulga do homem, né? A pulga do cachorro não é a pulga do homem. A pulga do cachorro só se alimenta do homem em situações muito extremas. Mas a pulga do rato é a pulga do homem. E a Yersinia pestis mora nessa pulga. E a peste bubônica foi certamente o maior flagelo da humanidade. Dizimou absurdamente. O segundo pior flagelo foi a varíola, né? E aí nós temos um receio muito grande, um medo muito grande da varíola, pela quantidade de pessoas que ela matou, pela dificuldade que foi erradicar a varíola do mundo. E aí, já que você tocou nesse assunto, eu queria aproveitar a diferença entre esses dois tipos de varíola, né? Basicamente, a varíola, você identifica, primeiro tem um quadro febril, com dores, né? Com inapetência, uma situação assim de não quero fazer nada, né? Que é muito comum. Depois começam a aparecer lesões avermelhadas, né? Essas lesões avermelhadas podem estar distribuídas por todo o corpo, ou ser uma ou outra. E essas lesões elas vão evoluindo até abrirem como pústulas, e é nestas lesões que nós vamos identificar o vírus da varíola. A transmissão se dá com o contato com as secreções destas feridas que se abrem. Passam alguns dias, as feridas cicatrizam e a pessoa está curada. Esse ciclo todo, do início da febre, tem um componente importante aí por volta do terceiro, quarto dia, que são as chamadas ínguas, né? As pessoas chamam de íngua, que é o infartamento ganglionar. Nós temos no nosso sistema de defesa, próximo dos orifícios de entrada, então aqui boca, nariz, ouvido, olhos, nós temos um sistema de gânglios linfáticos que estão posicionados como sistema de defesa contra a entrada de micro-organismos. Da mesma maneira, nos orifícios internos, sexuais e o ânus, nós também temos um sistema de defesa. Então, são gânglios. Esses gânglios, quando eles começam a produzir anticorpos, eles crescem para conseguir dar conta da invasão de algum micro-organismo. E a gente chama aquele crescimento desses gânglios de íngua, né? Então, são infartamentos, o médico vai chamar de infartamento ganglionar, né? Essas ínguas são muito evidentes nessas portas de entrada. Muitas doenças têm a criação desses infartamentos ganglionares. Mas, de qualquer forma, progressão da varíola do macaco e a progressão da varíola humana são semelhantes, por formação de pústulas. A varíola humana era chamada de bexiga, né? Doença da bexiga. E o homem que pegava, as pessoas que pegavam a doença, homem, mulher, criança, é chamado de bexiguentos, né?
E, de fato, quem teve varíola humana e escapou da varíola humana, a varíola humana tinha uma letalidade elevada, em torno de 15% a 20%, quem escapava da varíola humana ficava com as marcas, muitas vezes ficava com as marcas no rosto, na pele, da cicatrização dessas pústulas, que eram as bexigas, né? A diferença hoje entre a varíola dos macacos e a varíola humana é a letalidade. Tá. A mortalidade é muito baixinha, né? Você veja que nós já temos mais de 3.000 casos registrados no Brasil, até agora tivemos um óbito. E provavelmente esse óbito não foi por causa da varíola do macaco. A pessoa tinha um linfoma, estava em tratamento de um câncer bastante grave, e provavelmente ela morreu por causa do tratamento do câncer e não por causa da varíola, um caso lá em Belo Horizonte. Mas existem outros óbitos no mundo, mas a letalidade continua sendo muito baixa, pequena, né? Que continue assim, né, Que Gonçalo? continue assim, que continue Gonçalo, assim. nós precisamos ir para um rápido intervalo e a gente Então, volta na sequência, tá bom? tá feito. Você não sai daí não, que a gente volta já já.